Nós paramos num momento em que João vai dizer que na mão de Jesus tinha pá e que ele ia limpar a eira, ia recolher no celeiro o seu trigo e a palha seria queimada, né? E logo em seguida a gente iria falar sobre o batismo de Jesus, né? E vamos entrar na tentação de Jesus, amém? Mateus 3, versículo 13 em diante. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti. Senhor, Mateus 3, versículo 13. Eu careço de ser Pastora batizado Rose, por um abraço. ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Vamos parar aqui, irmãos, para depois a gente dar entrada na tentação de Jesus, né? Como nós sabemos, João Batista, ele estava pregando arrependimento, batizando o povo, né? E anunciando a vinda de Jesus, anunciando que viria alguém que era mais poderoso do que ele. Como a gente viu na semana passada, ele não disse para ninguém que ele era o Cristo. Ele falava: ó, eu não sou o Cristo, eu batizo com água, mas está vindo um que vai batizar com fogo, né? E vai batizar no Espírito. E agora, depois que ele faz tudo isso, depois que ele se posiciona e que ele assume a condição de ser menor do que Jesus, né? Como a gente falou na semana passada, né? Haviam especulações pensando que ele era o Cristo. Tinha gente pensando que ele era poderoso, tinha gente pensando, né, que ele era o Messias, e ao invés de fermentar, ao invés de deixar uma dúvida no ar, né, aquilo que tinha que ter sido dito, ele disse: eu não sou Cristo, eu não sou o Messias, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés dele, né, e ele vai vir e vai batizar com fogo, né? E depois que ele se posiciona dessa forma, é engraçado que automaticamente a Bíblia vai dizer: então Jesus veio da Galileia ter com João, né? Quando a gente se posiciona num ato de humildade, né? Porque o que João estava dizendo é assim: o que ele cresça e eu diminua, que ele apareça, né? E naquele momento exatamente foi o que aconteceu. Meu Deus, tá lindo, Jesus. Jesus apareceu. E quando Jesus aparece, a Bíblia vai dizer assim: veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Agora imagina, aquele que estava pregando a respeito de Jesus, aquele que estava falando a respeito do Messias, e agora o Messias está chegando, o Messias está vindo, e a mensagem para João é: Jesus está vindo aí e ele vai ser batizado por você. A mensagem para João agora é: está vindo aí aquele que você pregou, aquele que você preparou o caminho, e ele está vindo para ser batizado. Irmãos, que honra! Ninguém teve essa honra que João Batista teve, né? De descer Jesus às águas, louvado seja o nome do Senhor. Então agora João, né, se sentir tão menor, tão pequeno, que ele vai se opor. Ele vai dizer: ó, eu necessito ser batizado por ti. Eu não posso te batizar. Eu necessito que você me dê essas águas, né? Louvado seja Deus. E quando ele se opõe a Jesus, a Bíblia vai dizer assim: eu careço de ser batizado por ti, vens tu a mim? E Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Jesus vai dizer para ele: é necessário que se cumpra, é necessário que a justiça aconteça, é necessário que eu seja batizado, né, para que se cumprisse toda a palavra de Deus, né, que a Bíblia diz: quem crê e for batizado. Então Jesus precisava passar por todas as etapas. A gente consegue perceber que Jesus não pulou etapas, mesmo sendo filho do Deus Altíssimo. Jesus, ele não pulou degraus, mesmo sendo filho do Deus Altíssimo, mesmo sabendo desde a sua infância que ele era o Messias, mesmo sabendo desde a sua infância, né, que ele seria
a coisa maior de todo o século, de todas as nossas vidas. Mesmo assim, ele preferiu não pular etapas. Ele veio na humildade, ele veio de uma forma simples, né? E agora ele está vindo e dizendo assim, ó, eu preciso fazer essa parte também. Né? É engraçado que quando eu vejo essa cena, eu lembro do momento em que ele está lavando os pés dos discípulos, né? E Pedro vai dizer para ele, mestre, não, você não pode lavar os meus pés. Né? A gente que precisa lavar, tu és o mestre. E aí Jesus vai dizer para ele, ó, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Jesus estava dizendo, eu não posso pular essa etapa. Eu vim para ser servo, eu vim para servir, eu vim para dar o exemplo de como o meu povo precisa ser na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus ele veio fazendo toda essa etapa e agora João também compreende, porque irmãos, nós temos que ter a nossa humildade até um determinado momento. Mas o que precisa acontecer, precisa acontecer. Então agora, João, ele está sendo humilde, reconhecendo a sua posição e a posição de Jesus. Mas agora quando ele percebe, eu preciso batizar Jesus, eu preciso batizar Jesus. Então tem momento na nossa vida que a gente tem... É por isso que o evangelho, a proposta do evangelho é equilíbrio. Oi, amiga, a gente precisa ter uma dose de equilíbrio. É por isso que Deus fala assim, sede pois simples como a pomba e prudente como a serpente. Deus não podia falar, seja só simples como a pomba. Não, é necessário que nós sejamos equilibrados, emocionalmente, espiritualmente. Deus nem quer que a gente seja simples demais como a pomba, né, que é presa fácil na mão, né, do adversário, né, e nem que a gente seja só peçonhento como a serpente. A gente precisa ser simples como a pomba e ter a prudência da serpente. Amém, irmão? A serpente, ela sente quando o mal está chegando, né? E quando ela percebe que ela vai ser atacada, ela ataca primeiro. Né? Então Deus está dizendo, ó, eu quero você tão simples e tão meigo como a pomba, mas eu também quero que você não seja bobo para ser pisado, né? Eu quero que você seja tão inocente ao ponto de Satanás te fazer de presa, né? É por isso que a gente tem que ter conhecimento, que quando a gente tem conhecimento, a gente não é levado por qualquer vento de doutrina e a gente consegue perceber a astúcia do adversário, amém? E aí mais à frente a gente vai entender mais a respeito do simples como a pomba e prudente como a serpente. E aí a Bíblia diz, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo Saudade como também, pomba amiga Claudinha. E vindo sobre ele. Este é o meu filho amado em quem me comprazo, né? Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Louvado seja o nome do Senhor. Imagina, né? Quem tem o ouvido espiritual deve ter ouvido aquilo. E eu imagino que João ouviu aquilo e todo mundo que devia estar ali, né, se estava ligado, deve ter ouvido aquilo, né? O mundo espiritual está dizendo, este é o Filho de Deus, né? O mundo está ouvindo, o mundo espiritual está dizendo, ei, esse aí é o esperado. Esse aí é o Messias, louvado seja o nome do Senhor. Então, depois que Jesus, ele pisa nesse degrau, vamos colocar assim, que a gente falou que ele não pula etapas. Depois que Jesus ele aceita essa etapa, a gente vai percebendo que as coisas vão acontecendo gradativamente. Né? Crescer na graça e no conhecimento é isso, irmãos. A gente vai crescendo pouco a pouco. Se a gente tenta passar, se a gente tenta correr, né? Tudo que é feito com pressa, né? A pressa é inimiga da perfeição. Então Jesus ele vem vindo, crescendo devagarinho. Imagina se na adolescência, porque a adolescência é a fase mais complicada. Imagina se na adolescência ele dá um surto e começa a pensar, eu sou o filho de Deus e agora eu vou fazer igual a Matilda, vou começar a fazer um montão de coisa inefáveis. Não, irmãos, ele vai entendendo que é no momento de Deus, é na hora de Deus. Eu tenho um chamado, mas o meu chamado só se concretiza no momento de Deus. Eu tenho uma obra, mas a obra precisa ser concluída no momento certo, na hora certa. Na hora que Deus quiser, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Então agora
passar pelo deserto, vencer o deserto, se estivermos com o Espírito de Deus. Meu Deus! Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Havia condições daquele povo sobreviver 40 anos no deserto? Não havia. Mas a Bíblia diz que Deus estava com eles, né? De dia havia uma coluna de nuvem, de noite uma coluna de fogo, representando o Espírito de Deus, representando a presença de Deus. Só dá para a gente passar, né, pelo deserto se estivermos, né, de posse, né, vamos colocar desse jeito, tomados, abraçados pelo Espírito de Deus. Então, se ele pula essa etapa, ele vai ter que passar, mas vai passar sozinho. E quando tu passa sozinho, irmão, pode ter certeza, você vai ser tentado e vai ser reprovado. Louvado seja o nome do Senhor. Vai passar pelo deserto? Passa, né, mas passa com o Espírito de Deus. E a Bíblia diz que é automático. Então foi conduzido Jesus por quem? Pelo Espírito. Mas esse mesmo Espírito já tinha vindo sobre a vida dele. Então agora o Espírito que já está sobre a vida dele está conduzindo a carne e o corpo de Jesus até o deserto. Amém, irmãos? E aí vai dizer, para quê? Para ser tentado pelo diabo. E aqui a gente percebe, irmãos, como o nosso Deus, ele é equilibrado. Ele nunca vai permitir uma tentação vir sobre a tua vida se antes ele já não tiver te capacitado para você superar e suportar esta tentação. Meu Deus. Jesus não foi para o deserto sem o Espírito, sem a presença do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. Jesus só vai para o deserto para ser tentado quando Deus olha e fala assim, peraí, eu não posso dar desculpa para ninguém para dizer que ele estava sozinho. A partir de hoje o Espírito está com ele. Assim somos nós na presença do Senhor. Você tem o Espírito Santo. Ele vai se apresentar diante de mim, diante de você, de uma forma irresistível. Ele vai vir com uma proposta irrecusável. Pode falar. Submetam-se a Deus e resistam ao diabo. Isso, submetam-se a Deus, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus e submetam-se a Deus. Ou seja, faça a primeira vontade de Deus, né? Aceita o chamado, foi o que aconteceu com Jesus. Para ele passar por essa tentação, Satanás ele vem de uma forma irresistível, né? E se você for parar para analisar, ele só vai se apresentar no momento de carência.
Seja carência psicológica, seja carência financeira, seja no momento em que você está desesperado, né? Sabe aquele momento do hino da Rose do Nascimento que diz quando todas as portas já estão fechadas e não há uma saída? Ele se apresenta com uma luz de LED bonitona, loiro dos olhos azuis, dizendo: eu sou a saída, eu estou aqui, eu posso te ajudar, eu posso suprir todas as tuas necessidades. Agora, a partir do momento que você se sujeita a Deus, né, que você compreende essa palavra, você consegue com os olhos espirituais perceber. É a armadilha do adversário. É por isso que a Bíblia diz: ele te livrará do laço do passarinheiro. Como é que o passarinheiro pega um passarinho? Ele arma o laço e coloca algo que o passarinho gosta de comer. Deus. Satanás, ele sabe o que tu gosta. Satanás, ele sabe o que faz a tua carne tremer. Satanás, ele sabe o que vai fazer você sair do foco, sair da graça, querer chutar o balde e desistir de tudo. Então ele vai vir com um banquete, ó irmãos, irresistível. Você vai sentir o cheiro, você vai imaginar você se deliciando com aquele manjar, você vai sentir tudo. Se bobear, você até sonha, irmãos. Mas já pegou, se você... Mas a partir do momento que você se sujeita à vontade, meu dinheiro, ele vai colocar uma porta larga e espaçosa para você. Vai colocar alguém que vai ser o banana. Vamos botar o banana para você não falar numa outra palavra. O banana para bancar. Ele vai colocar alguém. Amém, irmãos? Amém. Então ele sabe qual é a vontade da tua carne, porque de carne Satanás entende. Amém, irmãos? Então se ele sabe aonde a tua carne grita, o que ele vai colocar do teu lado? Exatamente aquilo que a tua carne está pedindo. Se a tua carne pede pó, ele vai colocar pó. Se a tua carne pede prostituição, ele vai colocar prostituição. Se a tua carne tem desejo, né, de pornografia, ele vai colocar pornografia. Ele sabe qual é o grito da tua carne. O nosso Deus, ele ouve o grito da nossa alma. E Satanás ouve o grito da nossa carne. E aí entra Tiago 1, versículo 14. Que cada um é tentado quando atraído. Irmão, sabe o que é esse atraído? É como aquelas histórias de sereia, que ela vem cantando o canto da sereia, e ela vem te atraindo pelo canto, né? É mais ou menos assim que o pecado faz, né? Ele vai te atraindo, ele vai te chamando, vem Marise, vai ser fácil, vem Aline, poxa, aí desse lado fica muito mais complicado, vem pra cá que aqui tá gostoso. É desse jeito que o adversário ataca, amém, irmão? Oi. Sabe que a gente fica
Oi? Por quê? Deus. Porque Pelo ele nosso é... passado? Oi? Assim, pelo que a gente já fez? Principalmente por conta da nossa história. Ele já te conhece, a gente era dele. A gente estava no mundão com ele. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Lá no mundão ele sabia qual era a minha queda, qual era a minha carência. Lá no mundão ele sabia que eu adorava um cigarro. Lá no se abre, né? A nossa carne, tanto que se a gente fica metade de um dia sem beber água, a carne já vai gritando e você já vai percebendo, eu preciso beber água. Né? Se você fica o dia inteiro sem comer, a carne já vai gritando, já vai dando aquela fraqueza. Né? Quem tem diabetes sabe muito bem o que é isso, que não pode ficar muito tempo sem comer, porque a carne grita. E você consegue sentir o grito da tua carne, ela começa a tremer. Amém, irmãos? E assim no mundo espiritual é do mesmo jeito. A carne grita e o que você tem que fazer? Cala a boca, carne. Eu estou me submetendo à vontade de Deus. Amém, irmãos? Amém. Escolha. Glória a Deus. Ainda no sentido de tentação, vamos abrir aí em 1 Coríntios, capítulo 10, só para a gente ver quantas referências a respeito de tentação, né, a gente tem. 1 Coríntios 10, versículo 13. Jesus, eu quero entrar na tentação logo. 1 Coríntios 10, versículo 13, diz assim. Vamos ler o 12. Porque o 12 já vai falar algo que é incrível para as nossas vidas e que a gente fala muito, mas a gente não vive muito isso. Né? Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Irmão Bruno, então Meu se eu Deus. cair... Poxa, mas a tentação foi mais forte do que eu. Não, mentira. Meu Deus, ele nos faz mais forte do que o tentador. Meu Deus. Deus, ele nos capacita para passar por aquela tentação. E ele está dizendo aqui, não vem sobre vós tentação que não seja humana. Não é nada sobrenatural. Não é nada mirabolante. Não é nada mágico. Não é nada disso. É tentação humana. E se é humana, tem
Não! Meu Deus! Deus falou, passa aí, meu filho. Se tu quiser, a porta tá aberta. Tu foge se tu quiser. Agora, se tu quiser ficar, tu fica e aceita as consequências. Amém, irmãos? Amém. Nós temos a opção. Né? E se você olhar, toda vez que o pecado vier, tu olha pro lado. Né? Quando tu vê uma rua ali, ó, grandona aberta, sai do lado. Quando tu vê o botão de excluir, tu exclui. Quando tu vê o botão bloquear no zap, bloqueia. Louvado seja o nome do Ai, Senhor. é forte, Nós Senhor, muito temos a obrigado. opção. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Complicado, mas é real. E a Bíblia diz: aquele foi quem cuida estar em pé, olhe para que não caia. Nós que estamos de pé somos suscetíveis à tentação. Jesus, ele cresceu na graça e cresceu no conhecimento. Jesus, ele conhecia a palavra de Deus, tanto que aqui mais à frente na tentação ele vai combater Satanás com a palavra de Deus, não é isso? Mas Jesus está cheio da graça, está cheio do poder, está cheio da unção, foi batizado, né? Cumpriu as etapas. Deus olhou lá de cima e falou: este é meu filho amado de quem eu me comprazo. Mas nem tudo isso impediu Jesus de ser tentado. Nada disso impediu Jesus de passar por aquela tentação, por aquele processo. Então todos nós que não fizemos nem a metade do que Jesus fez, imagina a gente, irmãos, a gente vai ser tentado, a gente vai ser provado e faz parte. Amém, irmãos? E cabe a nós passarmos aprovados no meio dessa tentação. Meu Deus. Vamos abrir. Ajuda, Deus. 1 Timóteo, capítulo 6. Forte. Porque Satanás, ele é sutil, né, irmãos? Isso significa que eu nunca vou ser rico? Não, irmão. Se você estiver em santidade, se você estiver buscando, fazendo a vontade de Deus, a Bíblia diz que Deus abençoou Abraão em tudo. Abraão era rico, irmãos. Glória a Deus. Glória a Abraão Deus. era rico. Louvado seja o nome do Senhor. Tinha muita gente que foi rico na presença de Deus. Deus abençoou Jó, né? E restituiu para ele tudo em dobro. Isso significa que ele era mais rico ainda. E ele não continuou fiel. Agora, se Deus olha para mim e olha para você, olha para sua carne, olha para o seu caráter e percebe que o dinheiro vai te corromper, não adianta, não vai cair dinheiro na tua conta. Isso que eu ia te perguntar, se Deus... A porta não vai se abrir enquanto Deus olhar e falar: você não está pronta, você não está preparado, porque senão eu vou te perder. E se para Deus não te perder, Ele quiser que você continue como pobre, você vai continuar como Meu Deus, é isso aí que eu... Eita Deus, tu tá falando demais. Fala, pastora. Agora, quando Deus olhar e falar assim: não, a Lili está pronta,
A Aline agora tem o total domínio sobre a carne dela. Porque aí vão vindo tentações. Né, irmãos? Vai vindo as tentações. E quando você vai passando pela prova e vai sendo aprovado, aí vai chegar o momento que Deus vai falar: agora eu já posso abrir as comportas. Agora eu posso colocar ela na melhor cadeira. Agora eu posso colocar o Daniel na melhor cadeira. Por quê? Porque não vai se corromper. Porque tem gente que quando senta numa cadeira grande e quando percebe que a carteira tá gorda, né, se corrompe. Se afasta. É verdade. Amém, irmãos? Tem gente, muitos de nós aqui, que se a gente tivesse cheio da grana, deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Né? Qual é o projeto da Missionária tentação? Maria, paz. Nos fazer cair. Amém, irmãos? Vamos colocar assim, que se a gente fosse fazer um desenho de como significa isso, a tentação fica na frente e tem um buraco logo atrás da tentação. E quando você abraça a tentação, ela te carrega juntinho pro buraco junto com ela. Amém, irmãos? Então é mais ou menos assim que a tentação, ela age nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Em Hebreus 4, abre aí, já aproveita que já está em Hebreus. Hebreus 4. Hebreus 4. Versículo 14. E o versículo 15 e o 16 diz assim, ó: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Jesus se compadece das nossas fraquezas. Ele sabe qual é a nossa fraqueza. É por isso que quando o apóstolo Paulo, ele falou assim: ei, tira de mim esse espinho da minha carne. Deus olhou para ele e falou assim: a minha graça te basta. Você vai ter que conviver com esse espinho, porque a minha graça está sobre a tua vida. Você vai ter que continuar com esse espinho. Por quê? Porque a minha graça está sobre a tua vida. E isso fala de coisas que vão continuar conosco até a sepultura. Meu Deus. Nós vamos carregar o espinho até
É de sair voado do vale, sair voado do deserto. É só sucumbir à concupiscência da nossa carne. Parece que tudo facilita. Amém, irmão? Já percebeu que tem muita gente que quando se afasta dos caminhos do Senhor, parece que tudo caminha direitinho? Parece que as portas se abrem, parece que é tudo na bênção, né? É bebida, é farra, é isso, é aquilo, pagou todas as dívidas, compra carro do ano. Por quê, irmãos? Porque tudo que Satanás colocou para atrapalhar, ele tira. E quando ele percebe que você já está distante o suficiente, ele mostra as garras. E aí ele percebe, agora não tem mais como ela voltar. Ela já se lambuzou demais. Ela já se sujou demais. E depois que está sujo demais, a gente fica igual o filho pródigo, né? Não, sendo que o filho pródigo ele não lembrou que o irmão ia ficar atribulado com ele. Mas a gente fica pior do que ele. Que a gente não volta, que a gente já comeu, já bebeu, já se lambuzou, já fez um montão de coisa e fica pensando, eu não vou voltar, porque senão a Marisa vai ficar falando de mim. Eu não vou voltar, porque senão a Rose vai ficar falando de mim. E aí fica naquela situação. Por quê? E aí, quando a gente cai em si, Satanás ele mostra as garras dele. E aí ele vai mostrar pra mim, pra você, que distante de Deus, né, no começo é tudo flores. Mas os espinhos vêm depois. E depois que ele coloca os espinhos, irmãos, é complicado. Com Deus já é diferente. No começo é espinho, mas depois tem caminho de flores para as nossas vidas. Amém, irmãos? No começo é mais estreito, né? Porque você está ali sendo tentado e sendo provado. Glória a Deus. E aí, depois que então agora ele está colocando um si. Se tu é vaso de Deus, por que Deus não te honra? Se tu é homem de Deus, por que tu está passando pela prova financeira? Se Deus está se agradando da tua vida, por que o milagre ainda não aconteceu? Se tu é filho de Deus, por que tanta humilhação? Se tu é filho de Deus, por que tanta confusão, tanta contenda? Se tu é filho de Deus, por que isso tudo está acontecendo contigo? Sabe o que Satanás estava dizendo? Por que não tem alguma coisa aqui para te alimentar? Cadê Deus que não está fazendo nada por você nesse momento que o teu físico está abalado? Amém, irmãos? É isso que Satanás está tentando implementar.
colocar dúvida no coração de Jesus, colocar dúvida na mente. Então, primeiro, ele vem no nosso corpo físico para tentar abalar a nossa estrutura e vai tentar colocar em dúvida tudo aquilo que Deus prometeu. Poxa, Deus prometeu para você há tanto tempo que ia te colocar numa cadeira de honra. Cadê a cadeira? Deus te prometeu há tanto tempo que ia libertar o teu filho. Cadê a libertação do teu filho? Deus te prometeu há tanto tempo. É igual quando fala da vinda de Jesus. Jesus está dizendo que vai voltar há muito tempo. E cadê que Jesus não volta? É isso, é assim que Satanás ele age. Ele age colocando a dúvida. Mas nós precisamos ficar com aquilo que Deus falou. Se Deus falou que está na bênção, está na bênção. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. E cabe a nós não duvidarmos daquilo que Deus falou. Amém, irmão? Amém. Jesus ouviu a voz que disse do céu: Tu és o porque eu caí aqui e torci o pé que eu quebrei. E aí, irmãos, Meu Deus, da foto quebrada. Satanás ele ouve o ronco da barriga de Jesus. Porque o estômago estava como naquele momento? E eu imagino Jesus já sentindo o cheiro, irmão. Porque quando tu tá no jejum, tu sente cheiro do café, tu sente cheiro de torresmo, tu sente cheiro de pizza, tu sente cheiro de um montão de coisa boa, a boca fica salivando, né, irmãos? A tua carne grita, porque tu tá no jejum. E aí, irmãos, agora, Satanás olha e vê uma pedra. E qual é a proposta dele? Se tu tem poder, se tu és verdadeiramente aquilo que ele falou no ato do batismo, transforma essa pedra em pão. Transforma. Sabe o que Satanás está propondo para ele? Supre a necessidade da tua carne. Meu Deus, aleluia. Sacia a vontade da tua carne. Nojento. Se deleita aqui. Você não precisa esperar ele fazer alguma coisa por você. Não. Meu Você Deus. mesmo pode dar o teu jeito. Verdade, Jesus. Esse jeito é A muito bom. proposta do diabo para minha vida e para tua vida: dá teu jeito, dá um pulo do gato. Eita, Jesus. É forte, hein? Entra com uma peixada, faz alguma coisa, dá teu jeito. Não fica na dispensação de Deus, porque com Deus demora. Meu Deus, aleluia, muito forte. Satanás está dizendo para ele: resolve agora. Tu tem poder para resolver agora. Sabe aquela pessoa que fala assim: se eu tivesse no mundo, eu não estava passando por isso. Se eu tivesse no mundo, fulano não me tratava desse jeito. Se eu tivesse no mundo, ó, pegava minha bolsa, botava o meu perfume, lançava o meu decote e já voltava com a providência. Eita! É desse jeito. Era desse jeito. É proposta do cão. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo: Ai, Senhor, muito obrigado pela libertação. pula essa etapa. Ele está dizendo assim: se prostituir é mais fácil.
Você dá o teu jeitinho, colocar a tua mão é mais fácil. Meu Deus. Porque com Deus demora muito. Sabe o que Satanás estava dizendo? Ficar esperando por ele. Negócio com ele é meio Anos, difícil. demora. Sabe o que Satanás está dizendo? Ó, o teu povo ficou esperando, ficou 40 Negócio com ele anos é- rodando Meu Deus, no deserto. aleluia. Porque como é o processo do pão, irmãos? O processo do pão, a massa tem que ser levedada, tem que misturar os Eita, ingredientes, pai. tem que botar dentro do forno. E o que Satanás está falando? Ei, coloca no micro-ondas e come essa bênção. Louvado seja o nome do Senhor. É complicado, mas é real. É difícil. Louvado seja o nome do verdade, Senhor, mas pai. é atual. Amém, irmãos? Amém. Transforma. Você tem poder. Agora, olha como é que Satanás, ele mesmo se embola. Ele está dizendo assim, se tu és o Filho de Deus, transforma. Para transformar uma pedra em pão tem que ser filho de Deus. É verdade. Tem que ter poder. Mas ele é tão astuto que ele confunde a nossa mente. Verdade. E ele está dizendo assim, ó, eu sei que tu é o Filho de Deus, porque eu sei que tu tem poder para transformar a pedra. Mas eu preciso colocar no teu coração a dúvida. Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Amém, irmão? Amém. Foi o que aconteceu com Davi. Davi olhou para Betseba e falou, que pão. Davi olhou para Betseba e falou, eu quero deslizar minha mão nessa baguete. Que pão delicioso. Eita, Jesus. Amém, mas era pedra, irmãos. Porque não era dele, era de Urias. Meu Deus! E se não é teu, não é pão, é pedra. Louvado seja o Meu nome do Deus, Senhor. aleluia! Se não foi Deus que deu, não é pão, é pedra. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a Bíblia diz, é que eu não me lembro, a minha enciclopédia, a irmã Adriana vai poder me lembrar, que Jesus vai dizer assim, qual filho pedindo O pão, pai lhe daria O pai daria pedra. sabe o que Satanás está dizendo aí? um peixe.
boca do Senhor viverá o homem. Satanás vai dizer para ele, olha, minha proposta para você é pedra transformada em pão. E agora, Jesus vai lembrar do livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, e vai dizer assim, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Isso aqui não vai aparecer, não? Sabe o que Satanás está dizendo? Sai daqui, Satanás. Sabe o que Jesus está dizendo? Sai daqui, diabo. Você está querendo que eu coma isso aí como pão, mas eu sei que é pedra. E pedra não alimenta ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. E Cheira pra mim isso do meio. quando você tem conhecimento, irmãos, é por isso que Oséias 4,6 vai dizer que o meu povo é destruído porque lhes falta conhecimento. Se Jesus não tivesse lido o livro de Deuteronômio, capítulo 8, no versículo 3, ele não ia ter arma para apagar o dardo inflamado do adversário. Ele não ia ter arma para combater Satanás. E ele ia ficar tentado em transformar a pedra em pão. Mas agora ele está combatendo, ele vai dizer, então, ele porém respondendo disse, ele está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então agora Satanás olha e fala assim, não, no físico eu não vou conseguir provar. No físico, no estômago, né? Tentando passar, porque ele sabia que Jesus não ia pular etapas. Então, Jesus respeita as etapas. Então, agora Satanás ele vai partir para uma outra área da vida de Jesus. E vai dizer assim, versículo 5. Então, o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Novas religiões a todo momento, porque, irmãos, a palavra na mão do diabo, irmãos, a palavra na mão do diabo, ela pode matar, ela pode ferir, ela pode destruir. E tem muita gente que tem sido destruído porque tem ensinadores, doutrinadores,
usando esta palavra de uma forma equivocada. Então Satanás agora está pegando Jesus e está dizendo assim, vamos sentar aqui hoje, eu vou te dar uma aula de doutrina. E sabe qual é a aula de doutrina? Está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Mas ele não fala a palavra inteira, irmãos. Satanás não usa o texto inteiro. Satanás vai omitir uma parte. Que a gente sabe que diz, ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Ele não vai dizer para te guardarem se você se lançar daqui de cima, não. Ele vai dizer, ó, está escrito que ele vai te dar, vai dar ordem aos anjos para te guardar. É só você se jogar que um anjo vem e te salva. É só você se jogar que um anjo vem, ó, tá fechadinho com o anjo, tá fechadinho com o cara lá de cima, né? Se tu, ó, atravessar aqui com o olho fechado, o carro não te pega, vai lindo, vai bobão, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele omite, irmãos. E é assim que o adversário tem agido nos dias de hoje, nas crenças, nas novas religiões que estão surgindo. Eles pegam um trechinho dessa palavra e tiram um pedacinho e colocam naquela parte que só convém a eles. E Satanás está fazendo isso, irmãos, com Jesus. Ele está tirando um pedacinho do texto, um pedacinho do contexto e está falando, ó, estou te dando um pretexto para você pecar. Fala assim, vamos contigo, meu filho, eu vou te carregar até o tanque. Jesus não dá ordem para alguém dizendo assim, carrega ele até o tanque. Não, vai até o tanque e se lava lá. Ninguém vai lavar a tua cara, não. Quem vai se lavar é você. Ninguém vai te ajudar a tomar banho, não. Quem vai ter que tomar banho é você. Jesus está dizendo para ele, ei, para o milagre acontecer depende de você. Amém, irmãos? Tem milagre que é 100% Deus. E tem milagre que é 50% Deus. E 50% eu e você. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus, Barão. Maravilhoso. E aí, irmãos, a Bíblia diz, tomar-te-ão nas tuas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Irmãos, olha aqui que coisa forte. Satanás primeiro vai fazer uma proposta para o dia. Satanás vai fazer uma proposta para Jesus. Qual é a proposta que ele faz? Transforma a pedra em pão. E agora ele vai dizer um trecho da Bíblia que vai dizer assim, ó, Deus dará ordem a seus anjos para te guardar em todos os seus caminhos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E aí vem a pedra de novo. Ele está dizendo, ei, o teu Deus diz que nenhuma pedra vai fazer você tropeçar. Mas só dá para tropeçar, irmãos, quem está caminhando na terra. E Satanás tirou Jesus da terra e levou para o alto.
Satanás tirou Jesus do baixo e levou para o alto. Coisa E nos forte. dias de hoje, irmão, tem muita gente que age desse jeito comigo e contigo. Te tira do baixo e te coloca no alto, mas não é com o intuito de te honrar. Te tira do baixo e te coloca no alto com o intuito de te lançar de lá de cima, de te jogar de lá de cima, para acabar com a tua vida. Tem Queima ele, gente Jesus! que te promove para te derrubar, irmão. Cabeça. Porque quando o poder sobe a cabeça, ele pensa que ele é o super crente. Ele pensa que ele pode pisar na macumba, ele pensa que ele pode fazer acontecer. Não, irmãos, nós precisamos ter equilíbrio, nós somos dependentes de Deus e nós não podemos tentar o nosso Deus. Ele é. Verdade, meu Deus. Uma vez, irmãos, eu vi, eu vou falar isso, que eu tenho certeza que um montão de gente viu, um pastor que achou que ele era o cara, e ele falou assim: eu vou derramar água fervendo sobre o meu corpo. E o meu Deus vai me guardar, irmãos. Vocês viram esse vídeo? Ele se queimou todo, né? E aí ele vai mandar os seus discípulos, os seus seguidores, Jesus! pegar uma panelona e ele tá enrolado só numa toalha, peladão. E aí ele vai mandar os seus discípulos lançar aquele montão de água quente, irmão. Irmãos, e ainda grava um vídeo e posta na internet. E aí quando ele joga, que ele tá se crendo, que ele é o Senhor das alturas, que ele é o Senhor... Se queimou todo! Mas ele sai correndo, a toalha cai, porque Satanás ele faz assim. Ele te coloca lá no alto e depois ele mesmo te vergonha. Quando ele sai correndo, a toalha cai, ele vai peladão. Esfumaçando. Irmãos, não tentarás o Senhor teu Deus. Gente, tudo queimado! A cara da pastora! Tem gente que me confunde unção, né, com superpoderes. Verdade. Tem gente que pensa que é a Mulher Maravilha, tem gente que pensa, né, que é o Superman, tem gente
tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Quando Satanás mostra para Jesus os reinos, né? Qual é a proposta de Deus para Jesus? Você é rei, você vai ser o sumo sacerdote, você é a raiz de Davi que vai se assentar no trono perpetuamente. A gente não estudou isso? E olha a proposta do diabo para Jesus. Ei, você não precisa esperar Deus te dar um trono, eu vou te dar um trono. Meu Deus. Eu sou dono de todos esses reinos, eu tenho um reino para a tua vida. Né? Sendo que o reino de Satanás é terreno e o reino de Jesus é eterno. Amém, irmãos? Então qual era a proposta do diabo para Jesus? Eu estou te propondo um atalho. E atalho não é coisa de Deus, amém, irmãos? Atalho na vida do crente atrapalha, louvado seja o nome do Senhor, né? Se o caminho é aqui, o caminho é aqui. É por isso que a Bíblia diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não diz, eu sou o atalho, né? Eu sou o momento mais certo, eu sou aquele que vai diminuir, encurtar o caminho. Não, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí ele diz, tudo isto te darei, se prostrado me adorares, né? E aí a gente percebe, irmãos, que na primeira vez, quando ele vai falar com Jesus, ele vai lançar a dúvida e vai dizer, se tu és o filho do Deus vivo. Na segunda vez, ele vem com a mesma dúvida, se tu és o filho de Deus. E agora na terceira, como Jesus já havia dado o recado, dizendo, ei, eu sou o filho do Deus vivo, mas não vou fazer nada do que você está dizendo, agora ele não vem mais tentando colocar a dúvida. Ele vem mostrando para Jesus, olha, tudo isso eu te dou, tentando colocar ganância e mexendo com o psicológico de Jesus Cristo, né? Tentando, né, botar um terror psicológico, dizendo assim, ei, eu tenho isso tudo para te dar. Né? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né? Ele é o rei dessa terra, né? Ele é aquele que comanda essa terra, né? Ele faz, irmãos, a gente não pode, né, limitar a força do adversário, porque Satanás ele é forte, amém, irmãos? Jesus. E se ele quiser, né, ele age, se ele quiser ele faz, né? Mas ele é limitado ao poder do nosso Deus. Glória a Deus. E se a gente falar que ele não é forte, irmãos, ele é forte, amém, irmãos? Ele é astuto, ele é ardiloso, amém? Glória a Deus. E aí, ele vai dizer, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus, ai, eu parei, eu não comi a pedra transformada em pão, eu não me lancei do pináculo, eu não cedi à proposta do adversário, tem um pão para me dar. Não, irmãos, foi recompensa pós-tentação. Depois dessa peleja, tem vitória para minha vida. Aleluia. Aleluia. Passar por isso, tem vitória, louvado seja o nome. Eu creio. Depois que tu tem o domínio sobre a tua carne, e depois que Satanás percebe, eu não domino mais a carne da Paulinha, eu não domino mais a carne da Aline, eu não tenho mais o domínio sobre a carne da pastora, irmãos. Tem anjo para te servir, louvado seja o nome. Aleluia, eu creio. Recebo. Meu Deus. Eu imagino, irmãos,
Eu imagino na mesa de Deus, Deus olhando lá de cima e dizendo: prepara tudo para o meu filho, porque eu tenho certeza que ele vai me honrar. Prepara tudo para o meu filho, que eu tenho certeza que ele vai prestar louvor somente a mim. Prepara tudo para o meu filho, porque eu sei em quem eu tenho investido. Aleluia! Mas no momento da tentação, Satanás não fica, Deus não fica com seu olho fechado e deixando a gente passar pela tentação sem ver, não, irmão. Deus está olhando e está dizendo: ei, passa por essa prova, porque eu tenho coisa boa para a tua vida. Eita! Eu tenho coisa boa para a tua vida. Deus está lá no céu, está no seu trono de glória, preparando o banquete e dizendo: olha, assim que ela passar, você desce e serve a minha filha. Meu Deus. Você serve e não vai deixar meu filho com fome, não, irmãos. Não foi ajuda da terra, não foi discípulo, não foi apóstolo, não foi ninguém da terra. Foi anjo do céu que serviu Jesus. E a proposta de Deus para minha vida e para a tua vida é exatamente essa. Se liga no trono da glória. Vence as tentações da terra, porque a providência, a provisão não vai vir da terra. A providência, a provisão vai vir do céu, louvado seja o Senhor. Aleluia, Deus. Deus não proveu um cordeiro como ele proveu para Abraão. Foi providência ali na terra, mas Deus pegou da terra e colocou ali um cordeiro. Mas para Jesus não. Para Jesus Deus providenciou e trouxe direto do céu. Foi maná celestial, pastora Kelly. Meu Deus. Foi algo que veio da dispensa de Deus para Jesus comer. Glória a Deus, irmão. Glória a Na Deus! vida de Elias, Deus mandou corvo. Falou: tem providência da terra para tua vida, tem corvo. E se tu quiser beber água, bebe água daí do ribeiro. Agora para Jesus não. Jesus passou por aquela tentação, combateu Satanás e agora Deus está dizendo para ele: ó, para você tem maná do céu, para você tem coisa do céu, louvado seja Deus. Aleluia, eu E a creio. Bíblia diz, irmãos, né, para a gente terminar, e chegaram os anjos e o serviram. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. Vamos parar aqui, irmãos. E na semana que vem a gente volta. Forte, hein? Depois que Jesus passa por essa situação, nesse período da tentação de Jesus, João Batista estava sendo preso. Nesse período da tentação de Jesus, irmãos, e aí a gente pensa assim: poxa, João batizou Jesus. João foi um exemplo de humildade. E agora ele está preso. E Salomé vai pedir a cabeça dele, irmãos. Aí a gente vai perceber, louvado seja Deus, que o que tem que acontecer, tem que acontecer. Independente da obra que a gente faz. Independente das situações que a gente passa. Independente do grau de intimidade com Cristo que a gente tem. Porque João Batista tinha um grau de intimidade que ele era primo. Eles se conheciam desde o ventre, porque a Bíblia diz que no momento da saudação, né, João se manifestou dentro da barriga. Mas mesmo quem tem intimidade passa por momentos de cárcere. Glória a Deus, irmão. Mas isso a gente só vai falar na semana que vem. Em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Nós vamos orar, agradecer a Deus. Né? Vai chegar não sei ainda não. quem batizou o João? Oi? Vai chegar quem batizou o João?